Vasco também joga amanhã contra o Coritiba, esse jogo 8h30 da noite. Falar com a Ana Flávia Nunes, porque o Vasco tem uns probleminhas para esse jogo aí, né, Ana? É isso mesmo, Escobar. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O lateral cuiabano, que tem se destacado bastante na equipe desde a chegada do técnico Renato Gaúcho, pode ser poupado amanhã contra o Coritiba, porque nos últimos dias ele sentiu um desconforto no músculo da região do glúteo. No sábado, o cuiabano participou normalmente da atividade, que foi um jogo treino contra o Olaria. Ele sentiu esse desconforto no mesmo dia, ficou em tratamento desde então. E hoje, então, ele passa por uma avaliação para saber se vai ter condições de jogar amanhã. Desfalque certo para essa partida é o atacante Andrés Gomes, que está fora porque vai cumprir suspensão. E provavelmente quem deve ficar com a vaga dele é outro colombiano, que é o Marino Inestrosa. A gente lembra que o Vasco amanhã vai para o 5º jogo sob o comando do Renato Gaúcho. Até agora são 3 vitórias, 1 empate. E a equipe, claro, quer manter esse embalo para manter também o clima bem leve aqui em São Januário, Escobar. Ana Flávia Nunes, no show da nossa reportagem aqui no Globo Esporte, deixando todo mundo bem informado. Obrigado, Ana. Hoje, o último amistoso da seleção, antes da divulgação da lista final do Ancelotti, Brasil e Croácia ao vivo na Globo, depois de 3 graças. Carlos Gil, no telão aqui pra gente, pra dizer, o povo quer saber, Carlos Gil, qual é o time que vai ganhar da Croácia hoje? Oi, Escobar, tudo bem? Se o povo quer saber, estamos aqui para informar o povo. Boa tarde para você, boa tarde para todo o povo brasileiro. Ó, tem mudança sim, são 6 mudanças em relação ao time titular contra a França. Houve cortes, tem problema de lesão, mas tem também a vontade do Ancelotti de observar alguns outros jogadores antes dessa última convocação. As mudanças começam já pelo gol. Nesse provável Brasil de hoje à noite tem o Bento no gol no lugar do Ederson. Na lateral direita o Wesley foi cortado, né? O substituto deve ser o Ibanhas. O Danilo, a gente sempre lembra do Flamengo, já confirmado na Copa pelo Ancelotti, mas fica ali como opção mais uma vez. O Marquinhos está de volta, ele que não enfrentou a França na zaga, ao lado do Léo Pereira mantido, assim como o Douglas Santos mantido na lateral esquerda também. Aí no meio campo o Casemiro, uma mudança, a entrada do Danilo do Botafogo no lugar do Andrés Santos. E no ataque mais 2 mudanças, né? O Vini Júnior e o Matheus Cunha continuam, aliás o Vini está bem, né? Ele chegou a ser poupado do treino, mas vai para o jogo. E aí as 2 mudanças, 2 novidades, Luiz Henrique e João Pedro vão para o jogo no ataque da seleção. O Ancelotti já disse que 9 atacantes vão à Copa e 7 ele já conhece. Como a Federação Croata fez um pedido, e é bom lembrar, de 8 substituições, a CBF aceitou, então haverá muitas substituições aí provavelmente ao longo do jogo. O Ancelotti pode observar todo mundo e quem sabe dar alguns minutos para o Endrick e para o Ryan, 2 atacantes que estão aí na disputa por uma vaga na Copa, mas que não entraram em campo contra a seleção francesa. A Croácia é uma seleção forte, foi vice-campeã em 2018, semifinalista em 2022, 11ª do ranking da FIFA, enfim, é um teste para valer para a seleção brasileira rumo à Copa do Mundo, Escobar. E o Vasco enfrenta o Coritiba fora de casa, tá de olho em continuar aí vencendo, sob o comando do Renato Gaúcho. Bora ver a preparação para esse jogo, na volta a gente comenta, Rodolfo. Com o fim da data FIFA, o Vasco volta a campo amanhã contra o Coritiba em jogo fora de casa no Couto Pereira, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Renato Gaúcho aproveitou a pausa para manter o ritmo, além de tentar continuar embalado no caminho de vitórias. Com 4 jogos no comando e acumulando 3 vitórias e 1 empate, o treinador agora se prepara para encarar junto de seu elenco uma maratona de jogos até a Copa do Mundo. Só no mês de abril serão 9 partidas, incluindo o Brasileirão, a Copa Sul-Americana e também a Copa do Brasil. Para aguentar o tranco, os jogadores realizaram uma série de exames no CT Moacir Barbosa, além de Renato intensificar os treinamentos, dando prioridade a melhorar a transição da equipe, tanto no ataque quanto na defesa. E para o jogo contra o Coxa, o gigante da colina pode contar com um desfalque importante, Cuiabano. O lateral que vem se destacando desde sua chegada, sendo fundamental nas partidas, apresentou um desconforto no músculo da região glútea durante a paralisação e não é garantida na lista de Renato Gaúcho. Não há lesão detectada, mas o camisa 66 pode ser poupado. Quem não deve ser poupado é Marino Inestrosa, dando tudo de si em campo e querendo mostrar 100% de seu desempenho. Marino vem nessa data FIFA treinando junto dos titulares cruzmaltinos, já que Andrés Gomes segue à disposição da seleção da Colômbia. Ainda não há data para dizer qual formação Renato Gaúcho levará até Curitiba. O que dá para afirmar é que o Vasco, pelo menos no que depender de seu elenco e de seu comandante, continuará na pegada de vitórias, com a mesma intensidade, rumo a mais 3 pontos e, claro, conquistando voos mais altos.
Muito bem, como a gente viu no VT, o Cuiabano pode ser desfalque para o jogo de amanhã. É isso, Caio? Por outro lado, o Marino pode começar jogando na vaga do Andrés Gomes. Como é que vem esse Vasco, Caio? É isso, Fernandinho. O Cuiabano, como o pessoal lá na torcida Vascaínos, o canal que cobre o Vasco, informou em primeira mão, o Cuiabano sentiu um incômodo muscular, não é uma lesão, o Vasco não trata a princípio como uma lesão, mas o Vasco tem sido muito cauteloso no tratamento, principalmente com todos os atletas, né? Mas principalmente com o Cuiabano, porque ele não fez pré-temporada com o elenco, ele chegou depois, então tem um cuidado a mais com a parte física dele. A gente até rodou aí no VT imagens do Cuiabano saindo de campo contra o Grêmio. Ele estava extenuado, assim, exausto, com dores musculares, ele precisou sair do jogo naquela ocasião, saiu super aplaudido pela torcida do Vasco, vem sendo um grande destaque do time dentro de campo. Então o Vasco vai está avaliando ele nesse momento antes da viagem para Curitiba para decidir se relaciona ou não o Cuiabano. Caso ele seja um desfalque, não é por uma lesão grave, é por precaução mesmo, até porque no sábado o Vasco enfrenta o Botafogo e a gente acredita muito na lei do ex, né? Então quem sabe o Vasco não esteja poupando o Cuiabano para jogar contra o seu ex-clube dentro de São Januário. Mas assim, brincadeiras à parte, é uma atitude responsável assim, do Departamento de Futebol do Vasco, do DESP, né, de Saúde e Performance do Vasco, para, se for necessário, segurar o Cuiabano. Ainda não está confirmado que ele está fora desse jogo. O Vasco deve publicar, antes da viagem para Curitiba, hoje ainda, a lista de relacionados, e aí a gente vai saber. Sobre o Marino, a informação que a gente tem é que ele vem treinando muito bem no Vasco. O Vasco fez um amistoso no sábado contra o Olaria, venceu por 2-1 com gols do Marino e Inestrosa, e do Spinelli também. O Marino vem se destacando nos treinos. O Marino, é bom a gente falar aqui que ele é uma joia colombiana. Apesar de ainda não ter vingado com a camisa do Vasco, isso é super normal. O tempo de adaptação no futebol brasileiro, ele é uma joia que despertou interesse de vários clubes. O Fluminense chegou a ter interesse nele. O Boca estava praticamente acertado com o Marino, que acabou vindo para o Vasco no fechar da janela ali. E é um cara que o Vasco deposita muita expectativa e investiu dinheiro nisso. O contrato dele com o Vasco vai até 2029, não à toa. E acredita-se muito no potencial desse colombiano, que é jovem ainda, tem tudo para vingar com a camisa do Vasco. E tem, nesse jogo contra o Curitiba, na ausência do Andrés Gomes, que está suspenso, a oportunidade de conseguir começar a sua trajetória vencedora com a camisa do Vasco, que é o que a gente torce. Olha, eu vou contar um segredo pra vocês. Tá? Eu sou linguaruda mesmo, Igor. Eu sou linguaruda. Vocês têm que entender que a gente é ser humano, claro, né? Tem dia que a gente tá assim, tem dia que a gente tá assim. Hoje eu tô preguiçosa. Sim. Por quê, Fernanda? Tá tudo eu não bem. sei. Eu não sei. Eu acordei assim, eu tô assim, eu não tenho explicação. Eu tô preguiçosa. Aí, qual é a minha função neste programa? Aí agora um pouco de aula de jornalismo, pessoal de casa. Minha função no programa é vocês brilharem, eu fazer escada pra vocês. Sim. E eu também controlar a fala de vocês, claro, né? Venho aqui, aqui. Lá. Só que hoje eu tô preguiçosa. Aí eu tô deixando vocês o quê? Livre. Falarem. Eu tô aqui. Sabe aquele dia que a professora da escola, tá todo mundo colando, sim, e a sala tá aquela... E ela tá vendo e fingindo que não tá vendo? Ai, gente, hoje eu não tô afim. Tá bom? Então eu peço perdão aqui a vocês dois. Tá de boa, tá bom? Relaxa. Tá tudo bem, hoje eu tô preguiçosa. Aliás, falar em preguiçosa, que sou eu, muito preguiçosa. Tem foto do Cuiabano, não? Falar um negocinho com o Cuiabano rapidinho. Desculpa vocês dois aqui, vou conversar rapidinho com o Cuiabano. Tem duas coisas... Ai, Cuiabano, meu Deus do céu. Duas coisas no futebol que eu acho linda, tá? E você, o Venê sabe, tá comigo há muitos anos aqui nesse programa. A camisa do Vasco é um. Aí, também. Você que tá dizendo. Eu respeito muito escudos. A gente brinca aqui muito com escudo. Tem sempre um escudo do Flamengo, do Fluminense, do Vasco. Eu respeito muito escudo. Não jogo escudo no chão, não piso escudo de ninguém. E eu adoro jogadores que respeitam isso. Lá no Morumbi, por exemplo, tem um escudo do São Paulo enorme. Sim. De não pisar, de se preocupar. Uma vez o Rossi se preocupou no estádio Newton Santos, que tem um escudo do Botafogo, de tirar os jogadores para não pisar no escudo. Eu respeito muito escudo. E eu acho muito fofo o jogador que se preocupa. Eu acho muito fofo também o jogador que não comemora gol quando o time foi especial pra ele. Eu acho muito fofo. O cara faz assim, tem gente que fala, isso é uma bobagem. Eu não. Eu valorizo muito isso. Cuiabano, eu sei que você não liga pra essas coisas. Eu vi o que você fez com o Grêmio todas as vezes, que você fez questão de fazer gol no Grêmio. Eu vi, ninguém me contou. Você pegou pompom,
Se tem um time que você gosta de fazer gol, é no Grêmio. Pra quem não sabe, ele já jogou no Grêmio. É a lei do ex. E ele comemora mesmo. Faz com Botafogo não, tá? Tô te pedindo, de amizade, tá? Se você fizer um golzinho no sábado, pedindo aqui na amizade, faz aquele negócio assim. Ah, não vou comemorar. Tá bom? Fica a seu critério. Mas... Pode até fazer o gol, né, pedido de uma Fernandinha? amiga. Não, eu não queria que ele fizesse o gol, mas esse danado adora praticar a lei do ex, tá? Falar nisso, a torcida Cruz Maltina esgotou os ingressos para o clássico entre Vasco e Botafogo. Esse jogo pela 10ª rodada do Brasileirão, já é agora, sábado, 9 horas da noite, jogo em São Januário. A abertura das vendas começou na última sexta-feira com exclusividade para sócios. Ontem, o público geral também foi liberado para adquirir os bilhetes, que se esgotaram 5 horas após o início da comercialização. Cerca de 20 mil ingressos foram vendidos hoje. Abre venda para os torcedores do Botafogo hoje, tá? E se tiver algum vascaíno, por favor, assistindo, tiver um ingresso para doar ao meu marido, porque a culpa foi minha. Porque eu prometi para ele que eu ia com ele a São Januário e que eu ia arrumar um camarote para nós dois, tá? Só que eu não vou mais, porque é aniversário da minha filhada. E aí ele, eu fiquei te esperando, agora eu não tenho ingresso, não sei o quê. Você tem que ligar pro Pedrinho, você tem que ligar. Eu falei, não vou ligar pra ninguém, meu amor, te vira. Aí me deu uma peninha agora dele aqui, quiser alguém fazer essa doação, pode, por favor, me chamar no Instagram, Não consigo tá bom? prometer, mas posso tentar, Fernandinha. Ah, então, por favor, faz isso pra mim, que ele já tá lá com carinha emburrada pra mim desde ontem. Posso só elogiar rapidinho uma situação em relação aos ingressos? O Vasco deu prioridade para os sócios do Botafogo. Eles Legal. têm prioridade para comprar hoje com desconto, 60% de desconto. E aí amanhã abre para o público geral também, para a torcida do Botafogo. Isso é uma política de reciprocidade ali que o Vasco tem com os clubes do Rio, não só com o Botafogo. Com o Flamengo e Fluminense no Maracanã e com o Botafogo nessa questão da prioridade dos ingressos. E na volta, lá no estádio Newton Santos, o sócio do Vasco também terá prioridade de compra e percentual de desconto também. O que a gente percebe, Venê, é que o Pedrinho ele tem uma boa entrada, uma boa conversa com os outros clubes do Rio de Janeiro. Você tem Sim. percebido isso? No Flamengo, por exemplo, a relação é maravilhosa. Com o Mário também no Com o Mário Fluminense, né? também. Que não é mais o presidente, mas enfim, o Mário continua sendo uma pessoa muito importante no Fluminense. A relação dele, do Pedro com o Mário também é muito interessante. E aí você começa a ver um respeito assim no cuidado do produto futebol, né, Venê? É isso, é perfeito. Acho que é pro bem do futebol carioca, na verdade. Eu achava péssimo, por exemplo, na ocasião, a gente entrar no programa e falar da briga nos bastidores entre Flamengo e Vasco por conta, e também Fluminense, porque também faz parte da concessão, envolvendo o Maracanã, por exemplo. E hoje a gente vê um Pedrinho, ele tendo muito mais contato com os outros clubes carioca, com os outros mandatários. Isso é bom para o futebol carioca, é muito melhor. Por exemplo, o Caio acabou de dar uma informação que é muito importante. Pode parecer bobagem, mas isso ajuda demais a vida do torcedor na hora de adquirir ingresso. Então, acho que é um baita acerto do Pedrinho ter essa relação mais próxima com os outros clubes também. E é o clássico que a polícia que cuida de torcidas ama, hein, Caio? Que é o clássico que se chama aqui no Rio de Janeiro o clássico da amizade. Para quem nunca frequentou em arquibancada, ou no Newton Santos, ou no Maracanã, ou em São Januário, é um clássico em que as torcidas elas ficam ali de forma amistosa, não tem que ter aquela separação para não dar briga. Aí tem gente até que vai toma cerveja ali no bar do outro, É não o é único isso? clássico que a polícia permite que o Vasco mande em São Januário, né? Muito por conta dessa boa relação das torcidas. E é super natural, assim, já fui a vários Vasco e Botafogo dentro de São Januário, com botafoguenses andando ali no meio da torcida do Vasco, um clima de zoação e tal, mas uma rivalidade muito sadia. Muito bem.